e se vocês conseguirem uma palavrinha com seu pai. Vou explicar isso para vocês. Eu acho que e aí, esse é um prejuízo que o seu pai não tem como arcar. Quem arcou foi você e seu filho. Então, essa é a primeira coisa. Então, como é que o seu irmão simplesmente vai, de repente, acolher seu pai? A segunda coisa, não se trata de vocês dois, de vocês duas, estarem a favor ou contra. Se trata de vocês duas. de brigar, quase ligar. De que foram vocês três, vocês. Opa, boa noite, professor Ricardo. Opa, boa noite, tamo junto. Tamo aí, né? Aguardar um pouquinho aí para ver se entra mais algumas pessoas, né? Para a gente começar esse bate-papo interessante. Vamos lá. Vamos tirar dúvidas aí do pessoal, né? Isso, estou acertando aqui meu monitorzinho para ficar vendo. Uhum. Vamos lá. O pessoal que está entrando na live aí, se já tiver alguma dúvida sobre o produto do Tapa-Fuga também, já pode também entrar em mensagem, até para a gente poder estar tentando aí esclarecer melhor. E é isso daí. É isso aí. Vamos batendo um papo aí. Enquanto isso. Para mim aí uma satisfação imensa, tá? Em estar podendo estar nessa live presente com o senhor, com você, no caso que a gente já conversou, né? É muito bom poder compartilhar conhecimento com pessoas que já tenham aí uma boa caminhada também na área. Você vê que são dois nichos diferentes, tanto eu como trabalho muito com ar-condicionado,
e o senhor na parte aí de refrigeração, né, geladeira, máquina de lavar, nessa parte de segmentação também. Então, são dois nichos da climatização com, né, vamos botar, com duas visões, às vezes, um pouco diferenciadas, né? É verdade. É verdade. E hoje a gente vai trocar umas ideias aí, né? Falar principalmente sobre tecnologia. Tecnologia, né? Que, no caso, a Brasueld, que tá junto com o Portal Refrigeração, está junto com você também. Eu costumo dizer que a Brasueld está preocupada, enquanto a gente está no dia a dia trabalhando, eles estão desenvolvendo produtos aí para facilitar o nosso dia a dia. Tá? Então, hoje a gente vai falar de alguns produtinhos, tirar algumas dúvidas, tem alguns mitos aí a respeito de tapa-fugas. De vez em quando a gente fala, o pessoal fala, aí, esse tapa-fugas, ele entope o capilar, não entope. Então, é momento da gente Tirar tirar essas dúvidas, né? essas dúvidas aí do pessoal. Até em Funciona respeito. mesmo, não funciona, certo? Ainda tem esse detalhe, se realmente funciona, né? Então, Eu acho que pode deixar que está com muito atraso. Desculpa, eu estou acertando aqui um detalhe. Eu estava assistindo por outro celular, mas acaba que dá um atraso grande, então está ficando mais difícil. Vamos lá, vamos lá. Vou ficar só ouvindo a voz, não estou enxergando. a respeito do se realmente funciona, né? A dúvida de muita gente quando vai em loja, né? Porque a loja, muitas das vezes, ela não consegue ter essa informação diretamente como nós que somos da área, né? De estar É passando. verdade, é verdade. Acontece muito comigo às vezes. Comigo não, na minha área, né? Que eu falo de refrigeração. Às vezes acontece, o camarada, às vezes, ele tem um problema de vazamento no sistema, e aí ele ouviu falar, alguém disse para ele que usou o tapa-fugas, depois que usou o tapa-fugas, travou o compressor, e aí a pessoa tem a ideia de que foi o tapa-fugas, e não leva em consideração que muitas vezes, quando tem um vazamento, tem muito cliente que não percebe o vazamento e continua usando o equipamento sem gás por muito tempo, achando que do nada, por milagre, o equipamento vai funcionar. E aí chama o técnico faz a recarga, usa o tapa-fugas e aí, numa dessas, acontece de estragar o compressor. Não por causa do tapa-fugas, muito pelo contrário. O tapa-fugas, na realidade, ele é um óleo, ele até ajuda a lubrificar, mas porque usou muito tempo, às vezes, sem gás. E aí o equipamento sendo usado sem gás acaba jogando óleo para o sistema. Não sei no ar-condicionado, aí você que vai me dizer, tá bom? Mas na refrigeração pode acontecer. E aí quando trava alguma coisa, acontece, ele acha que é porque usou tapa-fugas e não porque usou durante muito tempo sem gás. Uhum. Problema. Aí assim, a dúvida de algumas pessoas que acompanham um pouco no meu dia a dia é em questão como é que é o processo, né, de aplicação do tapa-fugas. Se tem duração, se ele é para, vamos dizer, para a vida toda, né? Essa é a dúvida de muita gente. Na parte da refrigeração, como é que seria esse processo de aplicação? Certo. Na parte da refrigeração, é assim, desde que você coloca no sistema, ele vai ficar no sistema. Desde que você nunca troque o compressor, ele vai estar lá sempre presente, como se fosse uma vacina. Tanto tem um grande frigorífico no Brasil, eu não posso falar o nome, tá certo? Uma vez me falaram a respeito e disseram, olha, eu não posso falar o nome desse grande frigorífico, mas recentemente eles inauguraram uma nova unidade com umas câmaras muito, muito grandes, gigantescas mesmo,
é que cabem toneladas de carne. E eles já colocaram tapa-fugas no compressor novo, tá certo? O sistema novo, eles já colocaram para que o tapa-fugas ficasse ali como uma prevenção, certo? Se no futuro ocorrer algum vazamento, já tem o tapa-fugas, já vai minimizando algum micro vazamento que possa acontecer, certo? Então, é um grande frigorífico do Brasil, tá? Talvez o maior de todos, e eles costumam usar tapa-fugas nos seus sistemas, mesmo sem estar com vazamento. Aí, assim, Certo. depois que você coloca o tapa-fugas, ele vai ficar no sistema, certo? Então, digamos que tem um microvazamento, ele resolveu o microvazamento, certo? Mas mesmo assim ele continua no sistema e se aparecerem outros, ele já vai selando, Fazer né, ação, né? os vazamentos. Isso daí assim, é muito importante, que muita gente às vezes pergunta se realmente ele fica no sistema ali. Então, enquanto tem fluido, tem É, tapa-fuga junto. exatamente. O dia que trocar o compressor, aí não, né? Porque ele está no óleo. Um sistema de refrigeração, tá bom? E provavelmente o de ar-condicionado ele funciona, tem, tem o mesmo, as mesmas características. Eu sei porque eu já trabalhei com ar-condicionado também no passado, e normalmente onde tem um vazamento, sempre fica uma manchinha de óleo, certo? Por quê? Porque quando o compressor está em funcionamento, parte do óleo ele evapora e junto com o gás ele entra ali pela câmara de compressão e ele circula no sistema. E aí acaba voltando para dentro do compressor e fica nessa. Quando o óleo está misturado com tapa-fugas, o tapa-fugas começa a circular também dentro do sistema, certo? E aí quando ele encontra um vazamento, certo? Junto com o óleo, ele vai saindo ali e ele acaba cristalizando em contato ali com o oxigênio do lado de fora. Ele cristaliza e é quando ele faz ali o processo, né? Agora, toda a questão é o seguinte, é saber quando vai usar o tapa-fugas, tá bom? Não é todo vazamento que o tapa-fugas resolve. A gente tem que ser bem criterioso, tá legal? Para colocar ele, porque às vezes tem gente que chega, coloca em qualquer situação de vazamento e aí continua vazando e ele não sabe por quê. Então tem que saber. Eu acho que durante a live a gente vai examinar, certo? Inclusive eu estou com alguns tapa-fugas aqui. E aqui atrás tem as situações que o tapa-fuga funciona. Porque assim, a dúvida de muitos, né, que acabam realmente me perguntando como é que seria a forma da aplicação do tapa-fugas, né, e o que eu passo um pouco sobre como eu comecei a utilizar, depois da parceria que foi fechado junto com a Brasil Weld, da utilização, em questão de que, na própria descrição do tapa-fugas, ele vem dizendo a quantidade, né, de ml por capacidade, aqui pelo menos do ar-condicionado, em BTUs. Aí o detalhe importante na utilização do ar-condicionado é que a gente tem que fazer um teste, pelo menos eu faço o teste de estanqueidade, ou vejo, antes faço um complemento aí, complemento não, faço uma carga de fluido e faço essa avaliação por tempo de carga que está no ar-condicionado até ele perder o rendimento, ou fazendo no próprio nitrogênio quando ele está zerado e vejo como é que vai ser a queda de pressão, para tentar tirar essa visualização do microvazamento, porque ele em si ele é apropriado para microvazamento. Tem gente que fala, pô, Adriano, mas eu botei no ar-condicionado, o ar-condicionado ele durou aí só 20 dias e parou. Aí não é um microvazamento. Na própria descrição vem informando que é para microvazamento com uma porcentagem de 0,05 milímetro. Então é um fio de cabelo, é uma coisa bem pequena mesmo para estar fazendo, né, essa aplicação. Exatamente, exatamente. Então, na refrigeração, eu tenho feito assim, né?
pessoal me pergunta, eu recomendo sempre que eles façam uma carga de gás, correto? Antes. E aí percebam a queda de rendimento. Então, no caso da refrigeração, um rendimento de 3 meses, então uma perda de rendimento que leve 3 meses, é a situação ideal para a gente usar o tapa-fugas. Talvez no ar-condicionado, que trabalha com pressões maiores, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu não sei exatamente qual é a pressão de alta de um ar-condicionado. Eu sei que a pressão de baixa do ar-condicionado é muito mais alta do que da refrigeração. Então, você tem que levar em consideração isso, as pressões de trabalho e o tempo que leva. Então, aí você tem uma ideia de se é um microvazamento ou não. Isso, Certo? é mais ou menos essa base que eu utilizo aí quando eu faço a recarga de fluido, né? Antes do nitrogênio. Um detalhe importante é que eu faço essa aplicação no ar-condicionado, onde o ar-condicionado é de difícil acesso, de locomover ele, né, para levar para a bancada, laboratório de teste da empresa, um ar-condicionado às vezes muito antigo, que realmente não compensa retirar ele do local, que ele já está já numa situação bem degradada, né? E o cliente ainda quer utilizar aquele ar-condicionado, é onde eu faço muito essa aplicação. Porque um ar-condicionado, vamos dizer, novo, ele, na maioria das vezes, foi instalado. Se for instalado com um profissional que realmente segue os padrões e tudo, ele vai botar numa posição onde ele pense no futuro. O futuro é uma futura manutenção. Eu falo muito a respeito disso. Quando a gente faz uma instalação, a gente tem que pensar no amanhã, nem que seja a gente para fazer a instalação, mas deixar uma facilidade para o próximo. Então, aí a gente vai mensurando, né, esses detalhes para poder estar fazendo a aplicação. Na refrigeração geladeira já é um caso mais fácil, porque a geladeira está na casa do cliente. Então, você tem uma facilidade de movimentação do produto para poder estar fazendo os testes. É isso aí. É isso aí. Cada um com seus problemas. Né? Ar-condicionado gosta de ação, de aventura. Tem alguns detalhes que o cara tem que ser um estilo ninja, né? Para poder estar organizando. Aí, assim, o que eu achei interessante também é que o tapa-fugas da Brasweld, ele tem em vários modelos, né, de aplicação. Então, para cada profissional, às vezes está utilizando ele de uma forma adequada, uma forma correta, em cada um tem a instrução atrás onde faz a utilização também, né? Tem situações diferentes. Eu até separei dois aqui, ó. Ó, eu não... Vê se tá legal aqui, ó. Esse daqui é aquele que vem tipo de uma ampola com uma mangueirinha, né, para você acoplar no manifold e aí você empurra com o gás, certo? Você injeta o gás de um lado para empurrar ele para dentro do sistema. Uhum. E o outro aqui, ó, ele vem assim também. Ele vem uma seringa. Na seringa. Nesse caso aí, normalmente, o que a gente faz? Faz o vácuo no sistema e aí acopla, né, a seringa e aí abre a válvula, no caso, do ar-condicionado, né? E aí o próprio vácuo vai puxar. Tanto é que eu já fiz na refrigeração usando seringa, você não precisa nem apertar, o próprio vácuo age na seringa e suga para dentro do sistema. Esse é interessante. Eu ainda não utilizei esse da seringa. Então, no próximo vazamento, eu vou estar utilizando esse da seringa para ver realmente como é que é o processo. Eu não cheguei ainda a utilizar o não. Experimenta. Eu acho ele um pouco mais complicado, tá? Esse daqui eu acho mais legal. Você empurrar com gás. Isso, já vai jogando direto. Aí já faz a carga. Uhum. Tá, eu não sei no ar-condicionado, mas eu costumo colocar uma porcentagem a mais de gás, tá? Porque uma parte do gás você vai perder, uma parte do fluido refrigerante você perde.
certo? Durante o processo, porque não é instantâneo. O tapa-fugas ele não age instantaneamente. Ele vai se misturar ao óleo, esse óleo vai circular, e aí as moléculas, né, do tapa-fuga vão começar a se acumular. E então, inevitavelmente, uma parte do fluido refrigerante a gente perde. É pouco. Vou colocar aí 5 a 10% a mais de gás, tá certo? No sistema, por exemplo, geladeiras que usem, digamos, 100 gramas, coloca umas 110 gramas, porque eu sei que vai perder um pouco, certo? Certo. Enquanto ele salva, mas costuma ser rápido. O ano passado eu fiz um teste, eu tenho um sistema didático aqui, e eu provoquei um vazamento, né? Um micro vazamento. Não é fácil você fazer um micro vazamento, deu trabalho, porque é 0,05. Não é 0,5, é 0,05. Mas eu consegui fazer um micro vazamento aqui e injetei o tapa-fugas e mais ou menos 3, 4 horas ele estancou totalmente o vazamento. Por isso a gente tem que colocar um pouco de gás a mais, certo? Para poder fazer o processo, né? Processo. Ou então você faz a carga normal e depois volta para completar. Cada um, né? Na parte do ar-condicionado, quando eu faço a aplicação, pelo menos eu peço para o cliente ele deixar o ar-condicionado em funcionamento entre 4 a 5 horas, no mínimo, para poder fazer esse processo de procura, né, do tapa-fugas dentro do sistema. Ele tem que ter um tempo, não adianta fazer a aplicação com 10, 15 minutos que fez a aplicação, estabeleceu aí o fluido refrigerante dentro do sistema, tá tudo legal ali, impressão, tudo legal, a pessoa desligar. Porque quando a gente desliga, a pressão aumenta. Então, se a pressão aumenta e não faz a circulação do fluido dentro do sistema, como é que ele vai encontrar um micro vazamento? Que o nome já diz, micro vazamento, né? A tendência do produto, do tapa-fugas, é o que eu estou te falando, ele é um óleo, certo? Que ele tem uma química dentro dele, dissolvida nesse óleo, que é o que precisa circular, certo? Se você simplesmente coloca o tapa-fugas e deixa lá desligado, ele vai ficar estacionado dentro do compressor, não vai circular na tubulação, então precisa. E a questão é essa, já na refrigeração não tem esse problema, porque normalmente a geladeira você faz o serviço, ela vai ficar funcionando 24 horas por dia, né? O pessoal não costuma desligar. Mas acontece, né? Mais cedo a gente bateu um papo aí, até comentei contigo, de uma sobrinha que tem uma casa de praia e ela fez lá uma carga de gás com tapa-fugas. E só que não resolveu. E ela ficou, não, isso daí... Mas é justamente que ela fez a carga de gás e não ficou ninguém lá na praia com a geladeira desligada. Aliás, ligada. Eles desligaram a geladeira, quando chegou não tinha gás. Certo? Aí não é culpa do tapa-fugas, é porque tem realmente que circular o produto dentro do sistema. É o processo, né? É o processo. Tanto que eu fui lá passar uns dias num feriado desses aí, fiz uma carga de gás, não pus mais tapa-fugas, o colega que foi antes de mim já tinha colocado, e é o que eu falei para você, o tapa-fugas fica dentro. E aí eu passei lá uns 3, 4 dias com a geladeira ligada. E quando eu fui embora eu deixei ligada também, porque eu falei para ela, precisa deixar ligada. Aí está até hoje funcionando, resolveu o problema. Igual, o Stênio está perguntando se tem quantidade para cada tamanho de sistema, né? Foi o que eu acabei de falar até aqui, em questão da própria margem aqui atrás, ela vem a descrição, a quantidade de ml de tapa-fugas para a capacidade do ar-condicionado. Um detalhe que o professor Ricardo falou mais cedo numa conversa com a gente é em questão do excesso, né? A quantidade também que você tem que basear. Não adianta, vou jogar 3 ampolas desse de tapa-fuga que agora vai sanar. Não vai adiantar, né? Porque você está ultrapassando a quantidade ideal para o que você está utilizando ali no sistema que você está utilizando. Então, isso vai aumentar o volume de óleo lá dentro do...
Aí vai sistema. afetar outras coisas, vai danificar muito mais componentes do que o que era para ajeitar, você acaba piorando. Exatamente, o compressor vai trabalhar ali com óleo em excesso. Então, observa no encarte aqui do tapa-fugas, tem uma tabelinha aqui, própria para ar-condicionado mesmo. Tá? No caso, porque técnico de refrigeração, a gente não trabalha com BTU, né? E aqui, no caso, está tudo em BTU, é para o pessoal do ar-condicionado mesmo. 8 ml para 9 BTU, 9.000 BTU, 10 ml para 12, 15 para 18, 20 para 24 e assim por diante. Então, está facilitado aqui. Igual aqui o Elon Musk aqui botou aqui que 90% das pessoas não sabem usar. Isso daí é o que acontece das pessoas acabarem falando mal do produto, né? Porque a pessoa não faz o procedimento correto e no final acaba falando mal por não saber utilizar, né? É verdade, é verdade. E é um problema. E é um problema mesmo. É que a gente tem a mania de não ler o que está escrito, porque vem tudo aqui, o passo a passo, de como está desenhado, inclusive, até a forma de você injetar no sistema, tudo direitinho, mas as pessoas às vezes não param para ler, Eu certo? acho que acho que isso daí é em qualquer coisa, né? A gente compra um celular, a gente aprende movimentando, mexendo, né? Tudo que a gente Isso, compra, a gente não quer ler as coisinhas pequenas, só quer chegar e sair trabalhando automaticamente. e aí não descobre, às vezes tem uma funcionalidade lá que podia salvar o nosso dia e não descobre porque nunca leu o manual. Afinal de contas, somos brasileiros, né? É. Nunca. O professor Ricardo, a Giane está perguntando que como o senhor sabe a quantidade certa em geladeira e freezer para utilizar. Então, para geladeira e freezer, eu calculo pelo óleo, tá certo? O óleo do compressor. Então, os compressores de refrigeração, a gente tem acesso a aplicativos, certo? Que você abre. Pelo modelo do compressor, você sabe a quantidade de óleo que ele tem. Então, eu calculo mais ou menos de 4 a 5% do volume de óleo. Por exemplo, então, um compressor que vai 200 ml de óleo, que é o mais normal em geladeira doméstica, entre 180 e 200 ml de óleo, um desses daqui de 8 ml vai dar 4%. Então, 4% você pode colocar tranquilamente a mais de óleo, que não vai causar nenhum problema de excesso de óleo. E esse é o problema. Então, digamos que eu use um de 15 ml. Aí, então, eu já vou estar jogando, nesse caso, 15 ml para 200, dá 15%. Vou colocar 8% a mais de óleo. Aí já posso ultrapassar uma margem de segurança. Então é isso, calcular no máximo 5%. Tá bom? De 4 a 5% é o ideal, para você não extrapolar aí o A quantidade, né? que Porque possa. realmente essa parte é interessante porque, como o senhor falou, e a gente está mostrando, né? No caso, aqui a gente vem só a tabela para ar-condicionado, né? Então, o interessante também já poderia ter uma tabela para freezer e geladeira, né? Uma base de... Isso, mas é isso, é calcular de 4 a 5% do óleo que tem no compressor. E outra coisa, menos que isso, então o contrário também. Você, então eu pelo sim, pelo não vou colocar menos. Também não vai resolver, você vai colocar uma quantidade também insuficiente. O ideal é você colocar de 4 a 5% do volume de óleo. Uhum. Isso daí é interessante, né? E como o senhor falou, o pessoal não gosta de ler o manual. Vai fazer o cálculo de 4 a 5%? Ela tem isso, né? É. Porque tem gente, na refrigeração tem muito disso. O pessoal usa em sistema grande, digamos uma câmara frigorífica, e aí eles querem calcular de acordo com o tamanho da linha, né?
o compressor está muito longe, né? Os condensadores estão muito longe dos evaporadores. E aí, se a linha é grande, eu tenho que usar mais. Na realidade, não. Você tem que usar de acordo com a quantidade de óleo que vai no compressor. Uhum. Certo? Professor, ó, aqui tem uma pergunta também interessante, tá? Elon Musk botou aqui: o tapa-fuga é compatível com todo tipo de óleo, porque nos ares condicionados, o R32 sabemos que é um óleo poliéster. Bom, deixa eu ler aqui. Mas sim, sim. É compatível. Ele é miscível, né? É o termo que a gente usa. Por exemplo, o gás ele tem que ser miscível com o fluido refrigerante tem que ser miscível com o óleo. O tapa-fuga, sim, ele é miscível com os gases que a gente usa tanto na refrigeração quanto nos ar-condicionados, né? Então, tem que. Porque, no caso, que ele jogou em questão da parte do óleo. Então, qualquer tipo de fluido refrigerante, a gente pode estar aplicando tapa-fugas normalmente, sem preocupação de danos ao aparelho, né? Sim. Ó, e uma coisa, deixa eu falar também, o tapa-fugas, é, ele também tem, ele também tem aquela propriedade fluorescente do contraste, tá bom? Então, digamos que você usou no sistema e não resolveu, porque não é um microvazamento, é um vazamento um pouco mais agressivo. Se você tiver condições de iluminar a linha, né, com uma lanterninha UV, né, uma luz UV, Até esse, ele esse revela. produto que eu trouxe aqui também, né, o professor? Esse daqui é o detector de fugas, né, o Chivato, que é o produto que a gente joga. Tu vê que ele já vem todo completo, vem o produto, vem a lanterninha já na etiqueta do produto e o óculos também para poder a gente estar fazendo A caça, essa né? visão melhor da onde é o microvazamento, né? Então, já o chivato, então esse daqui ele tem um pouco de luminescência, tá? Não é igual o chivato. O chivato é muita luminescência, tá legal? Uhum. Ele é próprio para isso mesmo. Ele não é para tapar fugas, ele é um contraste que você injeta, no caso, e a mesma coisa, no caso do chivato, você vai fazer uma carga completa, sabendo que vai vazar, isso aí é para um vazamento já mais agressivo. Você injeta e ele tem um corante dentro dele, né, o contraste, que quando vaza, você vai com uma lanterna de UV, inclusive você está com o kit aí, né? Isso, tá Então, aqui. esse kit você só tem também, o pessoal que está interessado, você só compra uma vez, você não precisa comprar o kit várias vezes. Da segunda vez em diante, você compra só o refil. Só o refil, a ampolazinha. Porque a seringa você já tem, o óculos você já tem a lanterna, certo? E aí sai bem mais barato depois comprar só o refil. Uhum. E aí Ó, você injeta a mesma coisa, o funcionamento, a lógica é a mesma. Você vai injetar, vai fazer uma carga de gás completa, vai combinar com o cliente, olha, quando começar a perder eficiência, você me chama, certo? E aí você volta com a lanterna, certo? E aí você vai iluminando. De preferência, no caso do ar-condicionado, tem muito do lado de fora de casa, né? Então, do lado de fora acaba sendo mais difícil ali por causa da luminosidade. Então, tem que ser mais ou menos quando está escurecendo. Fica uhum. muito mais fácil de você encontrar. Encontrar, ó. O Rodrigo Campos, ele botou aqui, até um parceiro de profissão também, ele teve uma situação no hotel do sensor de incêndio, que ele fazendo uma abrasagem, aí o vídeo dele aí viralizou na internet, que alagou o ambiente todinho por Nossa. causa do calor, né? Uhum. Aí a indústria brasileira mandou até um kit para ele aí de presente para evitar acontecer isso novamente. E ele falando aqui que o anti-chamas virou o queridinho dele, né?
Isso daí é bacana, né? É. Eu tenho um vídeo no YouTube também com anti-chamas. Tem situações aqui na refrigeração que a gente tem que fazer uma brasagem muito próxima tá aqui o bichão. Esse é novo, eles me mandaram agora há pouco tempo, o outro já acabou. Então tem uma situação que você tem que fazer uma brasagem muito próxima do módulo de potência, ele fica dentro de um suporte de uma caixa de plástico, né? E justamente eu apliquei o anti-chama no suporte, na caixa de plástico, tem uns 2 anos já esse vídeo. E aí eu coloquei um maçarico ali na caixa de plástico e não derrete. Não derrete, é fantástico. Queria entender. Eu até testei ele semana passada, eu achei bacana também, né? Por até Funciona. em local onde eu faço muita solda, que é na caixa de passagem né, da evaporadora, que ela é plástico, né? Então eu fiz esse processo ali, achei interessante que foi não jogou aquele calor total depois da tubulação, né, da parte da solda para lá, ela não chegou a sobreaquecer bastante. Foi até bom. De vez em quando eu faço muito serviço em shopping center, aí tem eu esqueci o nome daquilo, aqueles sensores, né? É o Springer, né? É o Springer, dá o nome de Springer, que é o sensor de... E, cara, eu morro de medo daquilo. De fato, é meio perigoso mesmo. Tem que ter uma cautela mesmo, observar. Eu até depois desse vídeo do Rodrigo, eu fui fazer um serviço de uma brasagem num ambiente também, achei até interessante que tinha uma luminária igual um sensor desse de incêndio. Eu fiz um videozinho lá mostrando assim, né, a preocupação, até botei aí, Rodrigo, também tô nessa, né, na brincadeira, a questão da sensação lá que ele teve lá, né, de desespero, né, que até acionar. Tem que filmar, pelo menos você não perde. Não, é isso aí. Mas o professor Ricardo, foi um prazer enorme tá entrando em live com o senhor, com você, que é o costume já, né? A gente está batendo aí mais ou menos 40 minutos, então acho que foi um tempo bom de estar esclarecendo bastante coisa, né? Quem tinha dúvida, pelo menos até o momento, acho que conseguiu tirar pelas nossas explicações, tanto na área da refrigeração, quanto na área da climatização, e que venha mais e mais aí live aí, podendo esclarecer outros produtos também da Brasil Weld, que é essa parceria, que hoje estamos presentes junto com eles, né? Opa, foi um prazer, foi um prazer. Quando precisar, chama, tá bom? Quando precisar, chama. Deixa eu já fazer o meu jabá aqui também. Pode falar. Segue o portal, tá bom? O Portal Refrigeração, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram. Dá essa moral pra gente aí, tá bom? Gente, valeu. Vai lá que o conhecimento aí é demais, gente. Vamos aí entrar junto de um lado e do outro. Tá joia? Foi um prazer, tá bom? Precisando. O prazer foi meu, tá? E agradecendo a todos, né? Agradecendo a todos, né? Que participaram da live aí. Sexta-feira não é brincadeira. Sexta-feira o camarada já está cansado da semana toda. Tá 2 aqui falando de refrigeração e ar-condicionado, não é brincadeira. Parabéns para você. Um abração. Fica com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Valeu. Fica com Deus. Até a próxima.